Bom, agora, pessoal, a gente vai tratar de duas questões adicionais que são importantes nessa carta, tá? A primeira diz respeito à possibilidade de Onésimo não ter sido exatamente um escravo fugido, tá? Essa hipótese tem sido defendida por alguns estudiosos mais recentemente, né? Então a gente vai explicar quais são as opções. E a segunda questão diz respeito à visão do Novo Testamento e do apóstolo Paulo, em particular, a respeito da escravidão. Tá? Uma questão até polêmica, né? Então essa é uma questão relevante aos estudos de apologética, né? Ou seja, da defesa da fé cristã, e também é uma questão instrutiva sobre qual a visão dos cristãos devem ter acerca da escravidão. Então a primeira questão é, teria sido Onésimo realmente um escravo fugido? Bom, essa é a interpretação tradicional, né? Que Onésimo fugiu, estava em maus lençóis lá, ou com alguma dificuldade com Filemon, né? E aí ele foge e passa-se não sabe quanto tempo fugido, até que por algum motivo ele se aproxima de Paulo, que à época estava preso, né? Como tem lá no verso 10 da carta a Filemon. Então, Onésimo se converte por intermédio de Paulo, né? Essa hipótese de Onésimo, né, como escravo fugido, ela vem sendo questionada nas últimas décadas, né? E confrontada com outra possibilidade, baseada na figura do Amicus Domini, que era uma figura da sociedade romana, né? O que era isso? Era um papel que não era raro, tá? Que era assumido por um amigo do senhor de escravos, tá? Daí o nome Amicus Domini, do latim, que era a língua lá do Império Romano, né? Então, esse Amicus Domini, né, o amigo do senhor de escravos, ele atuava em defesa do escravo quando ele achava que era justo fazer assim. Curiosamente, a lei romana diferenciava um escravo fugido daquele escravo que estava apenas buscando refúgio temporário na casa de um Amicus Domini, tá? E apenas na primeira situação, ou seja, da fuga mesmo, é que a pena capital podia ser aplicada, tá? Um exemplo dessa mediação é encontrada numa carta de um político romano do início do século II, chamado Plínio o Jovem. E nessa carta ele faz um apelo ao amigo dele chamado Sabino, ou Sabiniano, a depender da tradução aí, em prol de um escravo já liberto, né? Então esse Sabino tinha um ex-escravo, né? E teve um problema lá, uma situação. Então esse ex-escravo vai até Plínio e pede ajuda dele, né? Então Plínio escreve uma carta para Sabino no papel de Amicus Domini, né? Intercedendo em prol desse ex-escravo, tá? Essa carta você encontra na internet, tá? Eu fiz a minha tradução para o português aqui, vou ler para vocês. É muito interessante, né? Eu mostrei para minha esposa, ela achou interessantíssimo, né? Uma janela para a vida naquele tempo, né? Do primeiro século, e muito curioso. Então diz assim: para Sabino, aquele seu liberto sobre quem você havia dito estar enraivecido veio até mim. Ele se jogou aos meus pés e se comportou como se eu fosse você mesmo. Ele suplicou pela minha ajuda com muitas lágrimas, apesar de não ter explicado muitos detalhes da situação. Em resumo, ele me convenceu de que ele estava arrependido. Eu acredito que ele realmente esteja mudado e que ele reconheceu o erro naquilo que fez. Eu sei que você está com raiva dele, bem como sei que sua raiva tem fundamento. Mas a misericórdia é ainda mais louvável quando há causa para a raiva. Quando existe causa para a raiva, né? No passado, você amava esse homem e eu espero que você volte a amá-lo novamente. Mas no momento eu ficarei satisfeito se você apenas se abrandar sobre essa questão. Havendo nova causa, você sempre poderá se enraivecer novamente se ele merecer. E aí você terá motivos em dobro para a ira. Leve em conta que ele ainda é jovem, bem como as lágrimas que ele mostrou, e o fato de que você tem um coração gentil. Assim não o tormente mais, nem tormente a si mesmo. Essa ira é apenas um tormento ao seu caráter gentil. Muito interessante, né? É uma janela que a gente tem, né, para como que era a vida naquele tempo, né, 2000 anos atrás, né? Eu acho fascinante essas coisas, né? Enfim, então, essa hipótese, né, de que Onésimo havia apenas se distanciado de Filemon, ainda que sem permissão, para buscar ajuda em Paulo como Amicus Domini, tem sido defendida mais recentemente por vários estudiosos, tá? Como o Michael Bird, o David De Silva e até o Gregory Bill, né, o J.K. Bill, autor daquele comentário exegético em Colossenses e Filemon. A hipótese tradicional, porém, ela ainda recebe uma aceitação razoável, tá? O próprio Douglas Moo, por exemplo, ele segue a hipótese tradicional, né, de que Onésimo seria de fato um escravo fugido, né? E ele menciona alguns motivos, né, por que ele acha essa opção mais provável. Ainda que ele diga assim, que é impossível mesmo ter certeza, né? Um motivo que ele ressalta é o seguinte, né?
Aparentemente, Paulo estava relutante em enviar Onésimo de volta a Filemon, né? Então, se desde o início, imagina assim, desde o início, Onésimo foi lá a Paulo, né, com a intenção de que Paulo ajudasse a voltar às graças de Filemon, né, ou seja, a resolver esse conflito. Né? Por que Paulo hesitaria em mandar Onésimo de volta? Né? Não parece meio estranho? O que eu acho? Eu acho que, de fato, se você olhar o texto lá de versos de 11 a 14 de Filemon, dá a entender que a interação de Paulo com Onésimo não se restringiu àquela típica função do amicus domini, né, que a gente leu na carta lá. Aparentemente, para mim, parece que Paulo desfrutou do auxílio de Filemon por algum tempo, né, de Onésimo, né, por algum tempo, a ponto de considerá-lo útil para o próprio ministério, antes de querer mandar ele de volta para Filemon. Né. Então parece que houve uma interação ali, que Paulo, então houve essa hesitância, né, como mencionou o Douglas Moo. Agora veja, esse contato prolongado, né, possível, né, por esse trecho que eu mencionei, contato prolongado entre Paulo e Onésimo, se encaixa melhor na hipótese tradicional do escravo fugido, né? Porque pensa assim, caso Onésimo não fosse um escravo fugido, provavelmente seria do interesse de Paulo retornar Onésimo para Filemon o mais rápido possível, né? Porque na minha cabeça, veja, se o Onésimo passa muito tempo com Paulo lá, né, caracteriza uma fuga, né, que possivelmente custaria a vida de Onésimo, né? Era uma violação, um crime, né, punível com a morte, né? Então, na minha visão, eu também sigo o Douglas Moo, né, essa argumentação da hipótese tradicional de que Filemon era um escravo fugido. O que você acha? Você acha alguma coisa, agora acha outra, está na dúvida? Coloca nos comentários aí para a gente interagir. Bom, a segunda questão, né, que eu queria trabalhar com vocês aqui, e essa é bastante polêmica, né, diz a respeito da escravidão. Né? Será que Paulo realmente era a favor da escravidão? Bom, vamos por partes. Né? Entre os críticos do cristianismo, né, uma das afirmações comuns que a gente escuta é que a Bíblia é um livro opressivo, né, e que até defende a escravidão. Né? Ao longo da história, mesmo cristãos sérios, né, cristãos piedosos, se posicionaram tanto de um lado quanto do outro com relação a essa questão da escravidão. Antes de discutir qual é a visão de Paulo sobre esse assunto, vale a pena a gente falar um pouco sobre como funcionava a escravidão no Antigo Testamento e também no contexto de Roma do primeiro século. Ali, tá? Bom, primeiro é importante a gente diferenciar a prática da escravidão considerada aceitável pela Bíblia daquela escravidão típica que a gente tem na mente, né, como brasileiro, né, que a gente pensa na captura de escravos africanos levados para um trabalho forçado até a morte, praticamente. Né? No Antigo Testamento é diferente essa figura. Né? Por exemplo, tem lá na lei de Moisés, dá uma olhada em Êxodo 21:16, aquele que sequestra e vende pessoas recebe a pena capital, debaixo da lei de Moisés. Estava previsto pena de morte para quem fazia isso. Então, outra coisa a ressaltar também é que a escravidão é uma prática universal, tá? Que existia muito antes de Moisés, né? E que a Bíblia, na verdade, nem incentiva, nem condena, mas ela traz regulamentos para aqueles que estavam envolvidos nela, né? Para aqueles, no caso do Antigo Testamento, do povo de Israel, né? Que estavam envolvidos de alguma forma com a escravidão, ela traz regulamentos, né? Então, por exemplo, a lei mosaica, ela prescreve que os escravos hebreus, né? Se você é escravo dentro do povo de Israel ali, eles devem trabalhar no máximo 6 anos, porque no 7º ano eles tinham que ser libertados, e ainda orienta os donos de escravos, né, a serem generosos com eles, né, lembrando, e aí Moisés lembra, né, que os israelitas foram, ele fala assim, vocês foram escravos na terra do Egito, mas o Senhor os libertou. Isso está em Deuteronômio 15, versos 12 a 15. Tá? Então é uma figura da escravidão bem diferente daquela que a gente pensa, né, do escravo africano, que trabalha até a morte e tal. E, de fato, a escravidão, tipicamente que aparece ali no Antigo Testamento, ela se assemelha ao regime de escravidão por contrato. Tá? No inglês tem uma expressão, né, para esse tipo de escravidão, né, ou servidão, que é chamado indentured servitude, que é a servidão por contrato. Né? E como é que funciona? Basicamente, um escravo, um servo, ele trabalha por um período de tempo limitado para pagar uma dívida, com a prescrição que o comprador não deveria tratá-lo com impiedade ou com tirania. Tá? Isso está lá em Levíticos 25, versos 39 a 43. Tá? Então, quando a gente olha as regulamentos, né, que tem na lei de Moisés com relação à prática de escravidão,
a gente vê que ela se assemelha mais a essa questão da servidão por contrato, né? Porque ela é limitada no tempo e muitas vezes está associada ao pagamento de uma dívida, né? Contrair uma dívida e causar um prejuízo para outra pessoa e a pessoa, olha, eu preciso que você me pague. A pessoa, olha, não tem como. Mas, então você vai ter que trabalhar para mim durante tanto tempo para pagar sua dívida, né? Então eu trabalhava na fazenda do outro lá, né? Não sei, enfim, a gente pode imaginar vários contextos aí, né? Tá, mas continuando. Vamos falar um pouco da escravidão no Império Romano, tá? Essa, sim, era, ou podia ser, né, desumana, tá? Então, o David de Silva, ele fala que os escravos eram considerados propriedades vivas, né, ou ferramenta viva, né, e eles estavam totalmente sob o poder dos proprietários, tá? Ele continua dizendo que havia filósofos moralistas, né, que eles falavam assim sobre o tratamento ético dos escravos, né, eles ressaltavam que uma pessoa virtuosa, né, ela cuidava das próprias posses, né, e portanto ela tinha que cuidar bem do escravo também, né. Então, mas assim, no fim das contas, a condição do escravo dependia tão somente da vontade do dono, né, que podia ser brutalmente explorador, né. Essa que era a verdade ali na época do Império Romano. O Michael Bird, ele concorda, né, ele menciona que os escravos estavam sujeitos a variadas formas de abuso e de exploração, especialmente escravos que fossem crianças ou mulheres, tá. Mas ele ressalta que ainda assim havia quem se vendesse à escravidão de vontade própria para evitar uma pobreza extrema. E que também havia uma certa parcela dos escravos que desfrutavam de boas condições de vida e que eram recompensados com a libertação. De fato, né, os escravos eram comumente usados nas tarefas mais insalubres, né? Isso eu acho que era o mais comum, né? Então, o material que eu li, eles mencionam, por exemplo, trabalhos na mina de sal, ou, por sinal, né, abrindo um parênteses aí, a nossa palavra salário, né, vem de sal, porque no Império Romano eles usavam sal como pagamento por soldados, por exemplo, né, era uma mercadoria que eles vendiam facilmente, né, na sociedade, então era como se fosse uma moeda, né, então daí vem a nossa palavra salário, então, cultura geral, né, fecha parênteses aí. Então, um dos trabalhos mais insalubres era trabalhar nas minas de sal, né, era muito arriscado, morrer inclusive. Outro trabalho, né, era ser do escravo, né, era ser remador dos navios de guerra romanos, né, mas muitos dos escravos assumiam certas funções nobres, tá? Então, por exemplo, era um escravo de uma casa, ele podia ser professor das crianças, tá? Ele podia, de certa forma, ser um médico da família, tá? Podia ser administrador dos bens do senhor dele, podia ser tradutor, tá? Inclusive, a carta aos Romanos, ela foi muito provavelmente ditada por Paulo e escrita por um escravo, ou talvez um ex-escravo, né? Onde é que a gente vê isso? No Romanos 16, verso 22, a gente vê uma menção de uma pessoa chamada Tércio, que escreveu aquela carta de Romanos, né? Tércio significa terceiro, tá? E esse tipo de nome era um nome que era dado aos escravos daquela época, né? Era o Primus, né? Que era o primeiro, era o Secundus, que era o segundo, o terceiro, né? Então Tércio ali era provavelmente um escravo que escreveu a carta romana. Talvez fosse um escravo liberto já naquela época, né? Mas enfim, atuou como essa função, né, de escrever a carta. Então, obviamente, para exercer essas funções, eles tinham treinamento e tal, né? Então, isso é uma razão porque alguns dos escravos, né, realmente se vendiam, né, para a escravidão quando eles viam ali um determinado senhor de escravos uma oportunidade deles terem um treinamento, né? E, enfim, eles iam ter casa e comida, né, iam ser sustentados, né, até a libertação, né? Muitos que eram considerados bons escravos eram libertos, né? Eu li esses detalhes aí. Tá tudo com referência bibliográfica no nosso e-book, tá, pessoal? Se você prepara estudo bíblico, se você tem que preparar para pregação, né, vai te poupar muito tempo toda essa pesquisa que já tem lá, tá? Olha só, no mundo greco-romano, né, tem umas estimativas, né, que a população de escravos podia chegar até 1/3 da população, tá? Então, nas cidades maiores, né? Então, imagina isso, 1/3 da população. De cada 3 pessoas que você encontra na cidade, uma delas era escrava. Imagina quão grande, né, esse número e demonstra o quê? O quão fundamental a escravidão era naquela sociedade. Tem uma fonte que diz assim, né, que os senadores romanos certa vez debateram o seguinte, que os escravos, vamos obrigar que todos os escravos usem uma determinada marca na roupa quando eles saírem em público, né? E aí eles falaram assim, olha, pensando bem, não é uma boa ideia, porque eles iam perceber que tinha muito escravo, iam se revoltar, né? Ter uma revolta ali na sociedade, né?
Então a escravidão naquele contexto era um dos pilares daquela sociedade. A sociedade não sabia, a sociedade romana não sabia funcionar sem escravos, né? Um outro aspecto interessante é que a escravidão lá em Roma não se baseava em raça, né? Então bem diferente também do que a gente pensa da escravidão africana, né? Não tinha nada a ver. Podia ter escravo branco de dono preto, vice-versa, né? Por quê? Porque os escravos, muitos deles vinham de conquistas de batalha. E também, pessoas podiam ser condenadas à escravidão por crimes, né? Determinados crimes. Então imagina, por exemplo, aquele escravo que ficava lá remando nos navios de guerra, né? Na verdade, ele era um condenado por algum crime grave, né? Ele era destinado a ser escravo nessa função, né? Ou mesmo por dívidas, né? A pessoa estava com muitas dívidas e tal, então agora você vai ter que se tornar escravo daquele cara. Um tipo de pessoa foi vendida, né, porque ela não tinha como pagar uma dívida, né? Então, assim, se posicionar contra a instituição da escravidão naquele contexto, né? Imagina Paulo, se ele fizesse isso abertamente, né? Seria atentar não só contra a estrutura social, mas, de certa forma, até contra o sistema de justiça deles, né? Porque eles viam, não, cometeu determinados outros crimes, isso é condenado à escravidão, né? Então, tudo isso ajuda a gente a contextualizar essa questão, como a Bíblia vê a escravidão, ou em especial como Paulo via escravidão. Bom, Paulo, na verdade, se você passa por todas as menções que ele faz da questão da escravidão nas cartas dele, né, parece que ele segue esse movimento, né, essa direção do Antigo Testamento, quando ele parece que está regulando uma prática já existente, né, sem ter pretensão de abolir aquela prática imediatamente, né. As instruções de Paulo, porém, vão muito além daquelas do Antigo Testamento em termos de ética, tá? Então, de forma resumida, Paulo prescreve uma ética cristã, vamos dizer assim, balanceada, em que o escravo cristão basicamente tinha que respeitar o seu mestre, não roubar, ser digno de confiança, ser sincero na questão da obediência, né? Ou seja, não só obedecer quando o mestre estivesse vendo, né, o trabalho dele. Então tem lá em Efésios 6, versos 5 a 8, Colossenses 3, versos 22 a 25, 1 Timóteo 6, versos 1 a 2, Tito, carta de Paulo a Tito, né, capítulo 2, versos 9 e 10. Dá uma olhada nessas referências, você vai perceber isso que eu estou falando, tá? Em compensação, o mestre de escravos, né, orienta Paulo, ele deveria tratar o escravo de forma justa, direita e sem ameaças, né? Dá uma olhada lá em Efésios 6, verso 9, Colossenses 4, verso 1. Curiosamente, foi encontrada uma Bíblia editada da época da escravidão nos Estados Unidos, né, uma Bíblia diferente das outras, né, onde haviam sido retiradas todas as passagens em que Paulo falava aos senhores de escravos, né, e algumas outras passagens que remetiam assim, a ideia de libertação de escravos, né, por exemplo, a narrativa do Êxodo, né, quando os israelitas eram libertos da escravidão no Egito, né. Então, muito curioso, né, foi encontrada essa Bíblia, né, lá nos Estados Unidos, da época da escravidão, e era uma Bíblia editada. Por que isso? Porque somente uma leitura picotada de Paulo, né, uma leitura parcial, é que ia sugerir que ele prescreve uma ética desbalanceada e que ele está apoiando mestres opressivos, né? Muito pelo contrário. Quando você lê a carta de Paulo, essa ética balanceada, né, dos dois lados. Tem uma outra passagem em 1 Coríntios 7, olha lá, versos 21 e 23, em que Paulo, parece que ele está sugerindo que a escravidão não é uma condição ideal para o cristão. Ele fala assim, se você é escravo e você pode obter a libertação, que você faça, tá? Porque nós fomos comprados por um alto preço, né? Então não se deixe ser uma posse de outro ser humano. Transparece, né? Primeiro, né, que não é ideal para o cristão ser escravo, se ele puder, né, se libertar, não fugir, né? Se ele puder negociar com o mestre dele ou trabalhar. Mas, por outro lado, ele transparece também que não é ideal de um cristão fazer do outro escravo, né? Justamente por essa argumentação, né? Olha, o cristão ele foi comprado por um alto preço, né? Que a gente sabe que é o sangue de Cristo, né? Então, que o escravo não, voluntariamente, que ele não procure ser posse de um ser humano. Interessante essa passagem, né? Quando a gente reflete nela. Agora, seguindo o próprio exemplo de Jesus, né? Paulo não tinha o objetivo de iniciar uma revolta social, né? A gente não vê frequentemente isso nos fariseus, né, mestres da lei, fazem uma pergunta capciosa para Jesus, tentando colocar Jesus contra o sistema, né, ou carimbar Jesus como uma figura revolucionária, né, que seja contra pagar impostos, né, enfim. Mas Jesus está com outro foco, né, enfim, está baseado na questão da espiritualidade, né, quaisquer que sejam as situações. Ele não está pensando em fazer uma revolta social, né, uma revolução assim forçada da sociedade. Ele está pensando em quê? Fazer uma revolução
pela transformação das vidas individuais das pessoas, né? E isso foi, de fato, o que o cristianismo fez com a sociedade com o passar dos séculos, né? Qualquer pessoa que estudou história aí pode chegar a essa conclusão, né? Que o cristianismo teve um impacto muito positivo na sociedade, né? Enfim, já estou saindo numa tangente aqui. Então, concluindo, né? A própria carta a Filemon é um exemplo quase inacreditável, né? Se você pensa no contexto daquela época, de como a ética cristã pode transformar de forma drástica as relações sociais, né? Então, quando Paulo faz esse apelo, né, para Filemon, para que receba de volta o seu escravo problemático Onésimo, né, que agora já se converteu, e ele receba não mais como um escravo, isso está no verso 16, né, não mais como um escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Então, em resposta à pergunta inicial, né, será que Paulo foi a favor da escravidão? O que a gente conclui é que Paulo tolerava um tipo de escravidão, né? Uma escravidão que, como Paulo mesmo escreve, não é propriamente escravidão, porque ele diz, recebo ele não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Em resumo, numa sociedade em que movimentos abolicionistas não seriam tolerados, né, Paulo lança as bases para que a escravidão, como tal, não fosse mais tolerada numa futura sociedade cristã. De fato, séculos mais tarde, o famoso William Wilberforce, um político britânico cristão do século XVIII, né, você pode procurar na internet aí sobre ele, ele liderou um movimento abolicionista que veio a desarticular o tráfico negreiro em escala mundial. Tem até filmes, né, que narram essa história. Então, assim, os escritos de Paulo, né, funcionaram como uma bomba relógio, né, que veio a implodir a escravidão na sociedade ocidental, influenciada pelo cristianismo, né. Essa própria sociedade que muitas vezes ingratamente se esquece da influência positiva que ela herdou do cristianismo, né. Então, para concluir, né, essa questão, eu deixo uma frase do Michael Bird que ele fala assim, né, talvez Paulo não tenha sido um abolicionista como o William Wilberforce, mas o Wilberforce abolicionista nunca teria existido se não fosse por Paulo, né? Muito interessante essa frase para a gente refletir, né? Olha só, pessoal, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui trazendo um estudo bíblico de alto nível para vocês. Então, se foi útil para vocês, se você gostou, por favor, deixa já o seu like, porque dá muito, muito trabalho trazer esses estudos para vocês. E se você quer fazer alguma colocação ou tem alguma pergunta sobre o que foi falado no vídeo, escreve aí nos comentários para a gente dar aquela interagida e fica já ligado no próximo vídeo. Vai aparecer como sugestão de vídeo agora na tela final, é só clicar no quadradinho para assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!